Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, como vocês têm passado nesse tempo de quarentena? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coração de forma especial. Quero deixar para vocês uma passagem bíblica que está em Gênesis 25, verso 21. E Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porque era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Orar insistentemente e nunca deixar de orar. Oração é um sacrifício muito grande que a gente faz. Oração para Isaac era que ele recebesse algo de Deus de forma impossível, porque Rebeca não podia gerar filhos. E na sociedade de Isaac, a infertilidade era como algo amaldiçoado por Deus. Então a mulher não gera filhos, automaticamente ela era amaldiçoada diante da sociedade. Por isso ele orou. E a oração de Isaac sugere mais do que uma petição casual. Isaac fez da sua vida um altar de oração. Ele orava. Ele fazia uso contínuo da oração. Isaac orou por 20 anos para que Deus desse filhos. Ele orou e nunca desistiu de orar. Ele orava, ele fazia rogos contínuos. Diariamente ele estava na presença de Deus. E a Bíblia fala em Gênesis 24, 63, que Isaac saíra a orar no campo sobre a tarde. Então a prática da oração de Isaac não foi apenas quando ele teve um problema no relacionamento, que sua mulher não podia gerar filhos. A sua vida de oração era constante, desde a juventude. Eu quero chamar a sua atenção sobre orar insistentemente. Nós temos um problema sério, oramos quando temos problemas. O Brasil está orando. O presidente da República já fez um pedido aos pastores, aos líderes, para orar no dia 5, domingo, 5 desse mês. E eu quero dizer que nós vamos orar. Mas a oração não é só agora. A gente tem que orar sempre. Agora, esses dias atrás, postaram um vídeo da igreja orando na rua, os irmãos orando no meio da rua, lá em frente ao templo. Isso é muito bonito. Mas a pergunta que eu faço é: por que não orou há 3 meses atrás? Por que não orou há 1 mês atrás? Ora agora? Por que a gente não estava orando antigamente? Louva a Deus pela nossa igreja. Nossa igreja é uma igreja voltada para a oração. Nós temos um projeto de oração praticamente diariamente. Vou dar exemplo para vocês aqui rápido. Vou dar exemplo para vocês. Nós temos culto de oração na terça-feira. Nosso culto começava às 19 e até às 22. Orando. 3 períodos de oração. Na quarta-feira de manhã a gente criou um período de oração na igreja de 8 a meio-dia para os irmãos aposentados. Sábado pela manhã tem oração no templo com as irmãs. Nossos cultos sempre começam com um período de oração, principalmente no domingo à noite. No início do ano, desde o ano passado que a gente faz a semana de oração. Nesse ano a gente fez 2. Teve uma vez que nós oramos de terça, sexta e sábado a gente começou a orar meio-dia. Nós tivemos oração de meio-dia à meia-noite, mas não oramos até meia-noite. Oramos apenas até às 11h15 da noite, às 23h15. Nós estamos orando. Há uns domingos atrás, quando a gente estava no nosso culto, a gente fez um período de oração na praça. Depois do culto de domingo saiu todo mundo, a gente foi lá para a praça, lá para a quadra. Fizemos um clamor por São Sebastião e pelo Brasil. Nossa igreja sempre orou. Eu sempre tive essa preocupação com a igreja orar e buscar a Deus. Mas muita gente está orando agora, no momento da crise. Mas a gente não pode orar quando tem crise. A gente tem que orar sempre. A gente não pode orar quando está desempregado. A gente tem que orar quando está bem empregado. A gente não pode orar quando não tem dinheiro. A gente tem que orar quando tem muito dinheiro no bolso. A gente não pode querer orar quando está doente. A gente tem que orar quando tem muita saúde para gastar no reino de Deus.
Às vezes o nosso problema é esse. Lembramos de Deus quando temos problemas. Isaac era um homem que buscava a Deus em todas as circunstâncias da vida. Ele era um homem, ele era herdeiro da riqueza de Abraão, ele era herdeiro da herança de Abraão, tanto material como espiritual, mas ele sempre orou, sempre buscou a Deus. A igreja precisa orar. A gente não precisa ouvir um vídeo de uma visão, de uma revelação, de uma profecia, para a gente despertar para orar, porque oração é prática da vida cristã. Nós somos obrigados a orar, a falar com Deus, conversar com Deus diariamente, fazer pedidos a Deus. Então isso a gente faz. Eu quero que você ore sempre. Eu quero que o seu período de oração não seja apenas agora, nesse momento de crise, mas que seja sempre. Eu quero que a igreja ore na rua, não é agora. Me convidaram hoje para ir orar na Praça da Bíblia. Isso é bom, é bonito. Mas por que não me chamou há 6 meses atrás? Porque a igreja estava boa. Tem irmão que está reclamando que está em casa. Ah, estou com saudade do templo. Há 2 meses atrás o templo estava aberto. Por que você não foi orar? Período de oração que nós fizemos, de meio-dia à meia-noite, eu lembro que as irmãs estavam em peso. E os homens estavam onde? E os jovens estavam onde? Às vezes a gente só pensa em orar no momento de dificuldade. Eu sei as pessoas que oram comigo. Eu sei as pessoas que me abraçam os projetos. Esse ano a gente começou orando nos lares, na quinta-feira. Trabalho para homens. A gente orou, fez alguns cultos orando, de joelhos, pela família, pelo pai de família, pela mãe de família. Oração é coisa simples, mas é coisa difícil, porque não queremos orar. Tem pessoas que valorizam mais o seu tempo no celular do que o seu tempo com Deus em oração. E eu quero pedir para os irmãos que orem sempre. Nunca pare de orar. Leia livros sobre oração. Assista pregações sobre oração. Ore sempre. Você não tem nada para fazer em casa? Ore. Tem muita coisa para fazer? Ore. Você está doente? Ore. Tem saúde? Ora. Está sem dinheiro? Ore. Tem muito dinheiro? Ore. Mas às vezes a gente ora para que Deus mude a situação e depois que Deus muda a situação, a gente esquece o que Ele fez na nossa vida. Não podemos abandonar o altar da oração. E eu clamo a você a orar comigo esses dias. Nós teremos aí um tempo sem culto no templo, mas os céus estão abertos para ouvir a oração. Ore em família, ore a Deus, busque a Deus, seja cheio do Espírito Santo. E eu creio que quando acabar esse período de quarentena, se você está orando continuamente, Deus vai te usar poderosamente. Deus vai fazer coisas extraordinárias. Eu preciso de companheiros para orar. Eu preciso de companheiros para evangelizar, para pregar o evangelho na rua, para pregar o evangelho nas casas e nos lares, pregar em lugares, centros de recuperação de alcoólatras e drogados. É a nossa missão, é o nosso norte, é isso que nós temos que fazer. E agora é um tempo que o povo está despertando para orar, e que esse tempo continua, que não marque apenas agora o presidente para que a gente venha orar, mas que marque sempre, marque para reunir o povo aí no Jardim do Palácio, fazer um clamor e no centro de Brasília, trazer pastores do Brasil todo. É isso que nós estamos precisando. A igreja está orando, glória a Deus. Esse período de quarentena é de Deus. É de Deus para a minha vida, um tempo que eu tirei para me pensar na minha vida. É um tempo que minha família está orando junto. É um tempo que esses jovens lembrarão desse tempo e clamarão a Deus para que o Senhor sempre venha fazer algo tremendo, algo extraordinário. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Deus abençoe o teu coração. Deixa eu orar por você. Querido Deus, poderoso Pai, eu te peço todas as bênçãos a favor do teu povo neste lugar. Que tu venha estender as tuas mãos de forma poderosa. Que tu venha guardar na tua presença. Derrama do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua família. Deus abençoe seu coração, em nome de Jesus. Obrigado.